A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz de nosso Cristo, a paz de Deus. Sou eu, pela misericórdia de Cristo, diácono William Bugiga, da igreja O Senhor Jesus Cristo, a salvação dos povos, situada aqui em Ferraz de Vasconcelos, diácono de Cristo, amém? E hoje, pela misericórdia de Cristo, nós temos uma palavra tremenda da parte de Deus, da Bíblia, do Evangelho. Por que o amor de muitos se esfriou? Então nós vamos desde já para a Bíblia, para a palavra, lembrando a todos que nós não pregamos por livro, por teologia, copiando placas, homens, e sim aquilo que o Espírito Santo de Deus nos ensinou lá atrás. E nós lutamos para manter essa palavra viva, que é a palavra de Cristo, a palavra que foi pregada há mais de 2000 anos por Cristo, nos prometendo a salvação e a vida eterna. Então nós não estamos preocupados com o homem, com a mulher, o que pensam, o que falam, o que digam. Nós estamos preocupados sim em estarmos agradando a Deus, estarmos buscando o reino de Deus e a sua justiça e pregando a palavra. O evangelho da salvação, visando salvação, vida eterna, reino do céu. Não é dinheiro, não é encher a igreja, não é que vem um monte de gente, mas para não se pregar a palavra, não. Nós estamos preocupados com aqueles que Deus vai acrescentar na igreja, aqueles que devem se salvar, aqueles que querem a verdade, aqueles que querem realmente servir a Deus de acordo com a Bíblia, não segundo o ministério tal, a igreja tal, a placa tal, aqui nós faz assim, aqui nós fazemos assim, aqui é assim, não. De acordo com Jesus, porque quem tem o céu, a salvação para nos dar é Deus através de Cristo Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Então nós temos que obedecer o que a Bíblia diz. E hoje nós vemos, como já na antiguidade havia sido pregado, que o amor de muito se esfriou por aumentar a iniquidade. E o próprio Jesus nos ensina isso em Mateus capítulo 24. Vamos ler para a honra e glória do Senhor. A palavra diz assim, ó. Mateus capítulo 24, amém? Nós vamos ler aqui, ó, do 10 ao 12, amém? Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então nós vemos aqui que Jesus ele ensina em Mateus 24 o princípio das dores, como seria, o que aconteceria. E como nós já vemos pregando, tudo se cumprindo, as pestilências, as pragas, os falsos profetas, os levantes, os escândalos. Nós sempre temos pregado pelo Espírito Santo de Deus a respeito dessas coisas. E nós vemos que tudo está se cumprindo, tudo tem se cumprido. E aquele que está alerta, está correndo contra o tempo para colocar em ordem a sua casa espiritual. E aquele que está já fortificado, alicerçado, estruturado na palavra, está vigiando, lutando para não cair, para não tropeçar, para não errar. Mas nós vemos que essa palavra, ela se cumpre nos dias atuais tremendamente, porque os falsos profetas a cada dia mais têm aumentado. Hoje nós vemos aí a pessoa faz um boneco gigante, coloca na igreja um boneco lá de não sei o que lá, enche o boneco, um boneco inflável, e fala que é o gigante, e você tem que tacar a pedra nesse boneco, porque esse é o gigante da sua vida, assim como Davi lançou a pedra contra o gigante, nós temos que lançar a pedra contra o gigante da nossa vida, e aquele boneco representa o gigante. Aí as pessoas têm que comprar a pedra é R$1.000. Olha que heresia. E as pessoas defendem, as pessoas batem, brigam por causa desses falsos profetas. Hoje se vende água, vende-se rosa, vende-se tudo, vende-se voto, vende-se sacrifícios para entrar na campanha que não tem na Bíblia. O povo paga para isso, paga para aquilo, paga, recebe isso para comprar água do Rio Jordão, paga-se por lenço, paga-se por fronha, paga-se por redinha da pesca maravilhosa. Hoje já a oração feita para um justo já não tem muito seus efeitos, igual Pedro fala, ó, está alguém enfermo? Chame os presbíteros. A oração da fé curará o enfermo, e se cometeu pecado, se-lhe-á perdoado. A palavra diz, a oração feita por um justo pode muitos seus efeitos. Hoje não, traga a peça de roupa, porque nós vamos amarrar a roupa, vamos queimar, vamos orar na roupa, traga a carteira de trabalho, que nós vamos ungir a carteira de trabalho, vamos jogar óleo. Onde está isso na Bíblia?
Aonde está isso na Bíblia, que você tem que jogar óleo na roupa, jogar óleo na carteira de trabalho, jogar óleo nos cantos da casa? Aonde está isso na Bíblia? A palavra diz sobre ungir o enfermo com óleo. Quando jejuardes, unja a sua cabeça com óleo e lave o rosto para não parecer aos homens que jejue. É bíblico. Mas aonde está isso? Jogar óleo na carteira, jogar óleo na pessoa, jogar óleo na casa? Heresias. E muitos até têm uma visão dessas coisas erradas, dessas falcatruas de pastores que estão envolvidos em adultério, pastoras que não tem na Bíblia, que não é de Deus, pastora não é de Deus, doa quem doer. Não tem pastora na Bíblia, no Evangelho de Cristo. Raquel era pastora de animal, bicho, ovelhinha, pastora de cabritinho, não de pessoas, não de vida, não existe na Bíblia e não é de Deus. Estão em desacordo, pastora, bispa, apóstola, reverenda, apostoliza, diaconisa, missionária, não é cargo eclesiástico, é título. Ai, me ungiram com óleo, é título, te deram um título que não é bíblico, não existe esse cargo eclesiástico e o povo tá agarrado nas coisas do homem. Então aí, pastoras matando, que não tem na Bíblia, vendendo heresias, pregando que o diabo se esconde na caixa d'água, que tem o dia do diabo, o dia de não sei o que, um monte de heresias que pregam e o povo defende, o povo briga, o povo abraça. E alguns até têm uma visão que essas coisas são erradas, só que o amor se esfria e a pessoa abandona Jesus. Por causa desses falsos profetas, dessas profetisas, mas Jesus nada fez contra nós. Apenas ele se entregou por amor. Jesus nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Então você tem que abrir os olhos, tomar vergonha na face, ler a Bíblia, ler o Evangelho e não se levantar contra a Igreja de Cristo, que a Igreja de Cristo permanece sem ruga, sem mácula e sem nada que contamine. Ela permanece fiel. Quem está pervertendo, quem está dando falso testemunho, quem está dando escândalo é o homem e a mulher que não procede de Deus, que não tem o Espírito Santo de Deus. Onde a palavra diz, Jesus falou, é lícito que venham os escândalos, mas ai da onde vier. Jesus falou, é impossível que não venha escândalos, ou seja, é impossível, vai vir, mas ai por onde vier. Então nós temos que lutar contra o tempo, para se santificar, para obedecer a palavra, para obedecer ao Evangelho, deixar de lado muitas vezes as nossas axiologias, as nossas crenças, o eu, o ego, e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus não veio para habitar na igreja. O Espírito Santo de Deus não veio habitar na parede, não veio habitar em lenço, não veio habitar em travesseiro, não veio habitar em objeto. O Espírito Santo de Deus desceria para fazer morada em nossos corpos, para nós andarmos em novidade de vidas, sendo novas criaturas diante de Deus. Esta é a palavra. E Jesus fala, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Hoje nós vemos aí, vai fazer uma distribuição de roupa na igreja de graça, né? De graça, distribuição de graça. Não cobra nada. Uma igreja de Cristo, porque as igrejas do diabo, de Satanás, elas vendem. Elas vendem indo contra a palavra. Mateus, Jesus falou tremendamente, de graça recebeis, de graças dais. Então assim, Mateus 10:8, se você recebeu a roupa dos fiéis de graça, por que você vai vender? Não, porque aqui é um bazar beneficente. Beneficente para quem? Para a igreja? Porque se for beneficente para beneficiar as vidas, é de graça. Existem pessoas que estão necessitadas e não tem 1, 2, 3, 4, 5, 10 reais para comprar uma peça de roupa. Se ela tivesse, ela ia na loja. Mas ela tem que ir lá e pegar de graça. De graça vocês recebeu, vocês têm que dar de graça, seus víboras, falsos profetas. Recebeu a roupa de graça, chega na igreja, tá vendendo? Transgride Mateus 10:8, estão contra a palavra. Sabe outro ponto que vocês estão contra? Jesus falou, não façais comércio na casa de Deus. Não fazer comércio na casa de Deus. Casa do meu pai é casa de oração, mas vós tem convertido em covil de ladrões e salteadores. Quem faz comércio na casa de Deus vende tem cantina, vende Coca-Cola, vende batata, vende refrigerante, vende feijoada. Está em contra a palavra de Deus. Não estão preocupados se é ministério 100, 200, 300 anos, 400 anos. Só prova que você tem 100, 200, 300 anos que você não obedece a palavra. Porque a palavra diz, não façais comércio na casa de Deus. Mas não é nem 200 anos, 100 anos que não obedece a palavra, porque os mais antigos guardavam essas palavras. É essa geração mais jovem, pervertida aí, que tá pervertendo tudo, que tem um monte de cúmplice que defende a placa e ama a placa e agarra a placa. Eu quero ver a placa salvar alguém. Não façais comércio na casa de Deus. Aí você faz uma distribuição de roupa gratuita, chega a pessoa lá com uma sacolona e tá lá escrito, roupas para pessoas necessitadas. Distribuição gratuita. Aí você fala pra pessoa assim, ó,
Mas pra que essa sacolona aí? Ué, não pode pegar? Você tá necessitando? Não interessa, ué. Não interessa, lógico que interessa, tá escrito necessitado. Aí a pessoa quer levar roupa pra quê? Pra vender no bazar. Olha onde está o amor do povo que se esfriou. Aonde está o amor? A pessoa pega uma roupa numa distribuição para pessoa carente e ela vai, porque ela tem um bazar, ela vai vender. Hipócritas, raça de víboras do inferno. Não conhece a palavra Ananias e Safira, que mentiram não ao homem, não aos apóstolos, mas mentiram a Deus, pereceram. E muitas vezes esse povo semeia maldade, e a palavra da semeadura diz: tudo que o homem semear, isso ceifará. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 diz: ora, não sabeis vós que os injustos não vão entrar no reino do céu? Quando você pega algo, é injustiça, você tá tirando, você pega lá um monte de roupa e leva para você vender no seu bazarzinho, no seu comercinho, ou talvez até pega em uma igreja para vender na sua. Você tira a roupa de um necessitado. Está cometendo injustiça. E os injustos não vão entrar no reino do céu. E aí? E muitas vezes esse povo se descrente. O varão lá passa, tem uma caixa de doação na empresa, ele pega um tênis. E aí? É pregador, tá na palavra, pregando a palavra. Aí as pessoas falam assim: mas você pegou o tênis, meu? Você trabalha, isso daí é para pessoa carente, pessoa que tá na rua, pessoa que não tem. Eu tô precisando. Não, mas não justifica. Você trabalha, você tem renda ali. Não, mas eu peguei porque eu preciso. Não, mas você tem que ir lá na firma e falar: eu tô precisando, eu vou pegar. Você roubou, você tirou lá de uma doação que era pra dar pra alguém. Não tem problema nenhum. Aí, de tantas pessoas vai lá, no outro dia o varão vai e joga o tênis dele furado, o velho, lá dentro da caixa e levou um novo. Aí os outros falaram: continua errado. Não era pra você pegar, meu. Você tem renda, isso daí é pra pessoa que precisa. Mas ele não se sente acusado, ele tá nos púlpitos, tá pregando. Tem pessoa pregando no púlpito que mata, adultério. Quantos pastores não estão pregando aí em adultério? Em adultério, em mentira, enganando o povo, roubando as pessoas, roubando o simples, humilde, mandando a pessoa levar geladeira, traga seu tudo para a igreja que Deus vai te abençoar através do seu sacrifício, mas o coração dela não acusa porque o coração já é mau, já está pervertido, o amor se esfriou, não consegue ter um senso de justiça. Para ele, aí pregadores, pastores trabalham numa empresa, um rouba detergente, outro rouba pano, o outro rouba ferramenta, o outro rouba parafuso para vender depois no ferro velho. A empresa é rica, a empresa tem dinheiro. Justifica? Só porque a pessoa é rica e você vira um ladrão? A palavra diz que os ladrões não vão entrar no reino do céu. E aí? Tá na Bíblia, vamos ficar de fora. Apocalipse 21, 8, 22, 15. Justifica? O amor de muitos esfriou, mas o nosso amor não pode se esfriar, porque muitos estão fazendo errado, porque muitos são os chamados, mas são poucos os escolhidos. Não confunda essa palavra. Muitos vão ser chamados, tão chamados para se converter, tão chamados para se arrepender, tão chamados para arrepender-vos e converter-vos para que sejais apagados os vossos pecados e venha até vós dias de refrigério. Muitos estão chamados, mas muitos não estão dando ouvido para o chamado da conversão e do arrependimento. Estão chamados para se converter, se arrepender, obedecer a palavra, mas está falando que é chamado para pregar e não foi. É chamado para ensinar e não foi, que não conhece a palavra. É chamada para pastora que não tem na Bíblia, para bispa, para apóstola, para diaconisa, para reverenda, que não tem na Bíblia. E aí? O outro é chamado para bispo, mas nem se converteu ainda, está em adultério, está em prostituição. E aí? O amor se esfriou. É por isso que tem pastores se matando. O amor se esfriou. É por isso que tem pastores no adultério, largando as suas mulheres, indo viver uma aventura aí fora, se separando. Pastores que conhecem a palavra, bispos, apóstolos fraudulentos, perverteram a palavra, perverteram o evangelho. Tudo que pregava não prega mais, porque hoje virou para muitos dinheiro, ganho. Isso aqui, ó. E aí, o dinheiro é raiz de toda espécie de males. E muitos nessa cobiça fizeram um naufrágio da fé e transpassando-se a si mesmos com muitas dores. A palavra diz que os homens fraudulentos e maus vão de mal a pior. Os falsos profetas vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É por isso que o amor não pode se esfriar. Não olhe para a placa, não olhe para o homem, olhe para Cristo. Mas olhando para Cristo e olhando para a palavra de Cristo, automaticamente você vai ver que muitos estão longe da palavra. E a palavra diz em Efésios 5:11, não seja cúmplice dessas obras. Muitos estão se vendendo por causa de púlpitos, estão participando dessas campanhas que não tem na Bíblia só para estar lá pregando, estão participando dos votos, dos sacrifícios, cumplicidade com as pastoras, com as bispas, só para estar lá no meio, só para estar lá. E muitas vezes tá igual a situação de Nicodemos.
Nicodemos, ele foi um homem que ele foi ter com Jesus à noite. Por que ele foi ter com Jesus à noite? Escondido. Porque ele estava com medo, porque ele tinha cargo, porque ele era doutor, porque ele tinha status no meio dos fariseus, porque ele tinha status no meio de Anás e Caifás, no meio dos principais da sinagoga. Então ele foi escondido, ele até creu, mas ele tinha medo de confessar Jesus publicamente, de aceitar Jesus e de viver, ser um servo de Cristo, porque ele amava o cargo dele. E muitos, para estar num lugar de destaque, venderam a sua fé, venderam a palavra, venderam o evangelho, mas estão se esquecendo que se você vender aquilo que Jesus te deu, a palavra, a honestidade, a integridade, para estar no meio dos sujos, você pode até ser conhecido por 1 milhão de pessoas, por 10 mil pessoas, por 100 mil pessoas, mas naquele dia você não entra no céu, tá na Bíblia. A palavra diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus falou no Evangelho de João 12, 47, 48, que a palavra irá julgar no último dia. E quando a palavra vem julgar e vem de acordo em nossas vidas, se nós estivermos sendo cúmplices de obras das trevas, nós não entramos no céu. Muitos vão chegar e falar, Jesus, curamos em teu nome, profetizamos em teu nome, fizemos sinais em teu nome. Jesus vai falar, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então não adianta, Jesus, mas eu fiz a obra, eu preguei aqui, eu preguei ali, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas você se fez cúmplice do pecado, aceitava o pecado, vendeu a sua fé. Até livro hoje estão vendendo a palavra, vendendo tudo, estão vendendo tudo. E eu fico indignado com as pessoas hipócritas aí, que elas conseguem ver erro, né? Igual o Paulo fala em 1 Coríntios 5, eles conseguem enxergar o erro do ímpio, mas não conseguem enxergar o erro daqueles que se dizem crentes, que se dizem católicos, que se dizem servos de Deus. Conseguem enxergar o erro do vizinho que está no mundo, mas não conseguem enxergar o erro, nossos próprios erros que estamos dentro da igreja. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Para de ser hipócrita. Vamos começar a obedecer a palavra. Vamos parar de fazer aliança com ímpios e não deixar de lado a nossa aliança com Cristo, que se doou, se entregou por amor às nossas vidas. Obedeça a palavra, obedeça o evangelho. Não somos a única igreja que prega a palavra, mas nós não vendemos a nossa fé e não vamos vender. A paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo, a paz de Deus. Tchau, tchau.